Olá, bem-vindos ao Fim do Esforço. Eu sou a Maria e esse é um espaço para compartilhar reflexões, experiências e aprendizados sobre o treino da mente proposto por um curso em milagres e outros caminhos não duais de autoconhecimento e espiritualidade. As mais recentes lições do livro de exercícios de um curso em milagres têm batido muito numa mesma tecla: identidade. A de hoje, por exemplo, eu sou o próprio Filho Santo de Deus. E isso atravessa diretamente o que a gente pensa, sente ou faz. E, sobretudo, atravessa aquilo que a gente acredita ser. Porque o ego aceita qualquer identidade, inclusive aquela que está desfazendo o ego. Ele é extremamente adaptável, quase que um camaleão, naquilo que diz respeito às identidades. Ele pode se identificar com praticamente qualquer papel: o de vítima, de vencedor, pai, mãe, filho, profissional, humilde, arrogante, o pecador, o santo, o estudante de um curso milagres e até mesmo como aquele que está desfazendo o ego. Ou seja, ele não aparece só nos lugares onde a gente espera encontrar ele. Num medo evidente, numa culpa evidente, numa necessidade de ter razão na comparação. Mas, como eu já falei aqui, ele também pode aparecer, e é muito comum que ele apareça em uma busca espiritual. E aqui eu tenho que reconhecer uma armadilha que eu facilmente caio: a de assumir a identidade daquela que está tentando deixar o ego para trás. E essa é uma daquelas armadilhas que, se a gente não olhar com honestidade, a gente pode passar uma vida inteira sem perceber. E tudo bem também, se for assim. E essa acaba sendo uma dinâmica interessante de se observar na mente, de que ela consegue transformar praticamente qualquer coisa em uma identidade. Ouso a dizer que esse é o problema do mundo: várias micro-identidades surgindo sem parar e brigando entre si. Porque a identidade muda, mas a dinâmica do ego, que a gente sabe muito bem qual é, permanece. A gente parece ter essa necessidade constante de reconhecimento por determinadas características. E o mundo fica assim nos dizendo quase que o tempo todo que o ponto é justamente melhorar esse personagem. E mais uma vez aqui, um curso milagres e outras metafísicas não duais convidam a gente a dar um passo atrás e perceber o quanto que a gente ainda acredita que somos um personagem. E nesse momento, só reconhecer e entregar, perceber a identificação e permitir que ela seja desfeita. E o permitir aqui é para a gente lembrar da simplicidade e da sutileza. Porque até mesmo a análise do ego pode se transformar numa forma de permanecer preso a ele. O que a gente acaba fazendo, e está muito em alta ultimamente, é passar muito tempo tentando entender os mecanismos da mente, tentando identificar cada bloqueio, cada crença, cada padrão. E isso pode ser útil, mas eu acho que existe uma diferença entre olhar para o ego para desfazer ele e olhar para o ego como se ele fosse o centro da nossa experiência, uma grande ameaça. Sendo que o ego aparece como algo que precisa ser visto porque parece esconder alguma coisa. Mas o objetivo não é conhecer melhor a escuridão, é lembrar da luz, indo além de cada resistência, desconforto que parece surgir. E o convite das últimas lições apontam para uma resistência que me acompanha já há um tempo. A ideia de que eu sou o Filho de Deus. Porque uma coisa é observar julgamentos, observar projeções, perceber momentos em que eu estou interpretando uma situação a partir de uma história. Mas quando a proposta, o convite, toca diretamente a identidade, alguma coisa em mim recua. Porque julgamentos, projeções, narrativas, esses conceitos me parecem mais próximos da experiência. São movimentos da mente que eu consigo observar acontecendo. Mas a ideia que explica por que eu sou o Filho de Deus ainda me causa muita resistência. Essa louca e diminuta ideia de separação que o curso descreve. Ideia de que a mente poderia acreditar ter se separado de Deus e, a partir dessa crença, construir toda uma experiência diferente da realidade. Então, é mais fácil observar como a mente cria histórias, interpretações, identidades e como muitas vezes a gente sofre porque acredita nessas construções. Mas a ideia de que em algum nível a própria mente acreditou, está separada de Deus, ainda me parece muito distante. E olha que essa não é uma pergunta exclusiva do curso. Outras tradições não duais também investigam a mesma questão, embora usando outras linguagens. No Vedanta, por exemplo, a ideia não é exatamente que houve uma separação real entre nós e a realidade última. A explicação é que houve uma identificação equivocada. A consciência passou a acreditar ser apenas o corpo, a mente e a história pessoal. A metáfora que eles usam é de uma corda confundida com uma cobra. A cobra parece real enquanto existe a confusão,
mas ela nunca esteve realmente ali. Isso aqui sou eu tentando colocar em palavras, e um episódio de 10 minutos, investigações muito profundas acerca da existência. Então, segundo o Vedanta, tudo isso que a gente vê, percebe, sente com os nossos sentidos não foi criado por engano, mas aparece pra gente por falta de conhecimento claro sobre a nossa verdadeira natureza. No budismo também é um pouco parecido. A sensação de um eu separado surge quando a gente toma como real algo que é construído e transitório. Então o problema não é nem que a separação é real, mas a identificação com aquilo que a mente criou. E é mais ou menos por aqui que essas tradições se encontram com o Curso em Milagres. Não necessariamente compartilhando a mesma explicação sobre como a ilusão começou, mas na investigação sobre por que ela ainda parece verdadeira. Eu diria que o principal objetivo do curso é desfazer essa identidade que a gente tem com essa ilusão. E para isso, além do livro-texto, ele tem 365 lições, onde ele vai a cada dia nos trazendo uma ideia nova. Que na verdade não é tão nova assim, a gente só esqueceu. Então, quando ele diz que eu sou o Filho de Deus, ele não está falando sobre esse personagem que eu acredito ser, minha história, meu corpo, meus papéis, minhas características. Então a Maria vai ler aquilo ali e ela vai ficar resistente, ela vai estranhar. Mas o convite é lembrar que existe uma identidade anterior a tudo isso. Algo que não foi construído e que não depende da imagem que eu criei de mim mesma. E é aqui que eu encontro dificuldade, porque uma coisa é observar que a mente cria narrativas, interpretações, personagens, que é o mecanismo do ego. É o que ele faz para se manter vivo. Sem isso, o ego não existe. Mas outra coisa é olhar para essa afirmação mais radical, a de que eu esqueci quem eu sou e passei a acreditar em uma identidade separada. E eu não consigo olhar para isso com a mesma naturalidade, entre aspas, com que eu vejo os outros conceitos. E aqui eu estou descrevendo para vocês o que acontece comigo, tentando não fazer juízo de valor de certo e errado. Caso o façamos, vocês e eu, que a gente olhe com honestidade para isso também. Porque existe uma diferença entre repetir uma ideia, porque ela está escrita em algum lugar, mesmo que seja um lugar que eu gosto muito, como um Curso em Milagres, e permitir que ela seja realmente reconhecida pela mente. Então fazer desse lugar um dos lugares onde o treino da mente acontece. Não tentando forçar uma aceitação, mas observando com o máximo de honestidade possível aquilo que ainda encontra resistência. E eu não achei que eu fosse falar sobre isso nesse episódio. Como que eu vou compartilhar uma ideia que eu ainda encontro resistência em aceitar completamente? Como falar sobre a alegria do Filho de Deus quando ainda existe uma parte da mente que se distancia dessa afirmação? Mas eu realmente não quero limitar esse podcast a um espaço de que eu precise chegar a uma conclusão para então compartilhar. Porque o que a gente tem é o que está na nossa frente agora. Então, tem valor em observar, honestamente, o processo. E vai que mais alguém enfrente também a mesma resistência. Consegue acompanhar quando a gente fala de perdão, abandonar julgamentos, assumir responsabilidade pela própria percepção. Mas quando a pergunta muda para quem é esse eu que está tentando fazer tudo isso? Aí alguma coisa muda, porque a gente já não está falando sobre comportamento. A gente está falando sobre identidade. E por isso que essas lições elas podem causar tanto silêncio, tanta resistência, tanta irritação. Porque elas não estão perguntando como é que eu posso viver melhor. Elas estão perguntando quem é esse eu que acredita que precisa aprender a viver melhor. E eu não tenho uma resposta, eu não preciso criar uma resposta. É suficiente eu reconhecer a resistência. E olhar para ela, não como um problema a ser eliminado, mas como mais um lugar onde a mente pode ser vista. A meta não é entender completamente o ego. Compreender o ego é só um caminho para perceber aquilo que está além dele. Então a questão aqui não é me tornar alguém diferente, mas descansar da necessidade de ser alguém. Descansar da necessidade de defender uma identidade. Descansar da necessidade de provar alguma coisa. E começar a lembrar, mesmo ainda com todas as dúvidas. E permanecer diante da pergunta, quem sou eu? Sem pressa de responder. Sem transformar a busca por essa resposta em mais uma identidade. E só permitir que a mente seja treinada para lembrar. E obrigada por escutar até aqui. O Fim do Esforço está no Spotify e no YouTube, caso você queira seguir ouvindo os outros episódios. E eu também compartilho reflexões no Instagram, @ofimdoesforçopodcast. Me segue por lá também. Um beijo e até o próximo episódio.